Quentin Tarantino literalmente reescreveu um pedaço da Bíblia para fazer o seu filme mais famoso. Não apenas isso, ele está fazendo o mesmo filme nos últimos 30 anos. E hoje, nesse vídeo, você vai entender qual que é o segredo do sucesso de Tarantino, porque ele está acertando justamente no ponto em que muitos filmes têm fracassado, inclusive alguns filmes brasileiros. E antes que você ache que essa é alguma teoria maluca no estilo Tarantino's Mind, não é disso que eu tô falando. Aliás, Tarantino's Mind é um curta-metragem brasileiro simplesmente genial, com o Selton Mello e o seu Jorge, só os dois, conversando no mais puro estilo Tarantino, sobre as teorias mais malucas e possíveis da filmografia de Tarantino. Eu fiz um vídeo analisando esse curta-metragem que está disponível tanto no Substack como também aqui no canal para os membros. No curta-metragem, o personagem do Selton Mello tem uma teoria de que os filmes do Tarantino se conectam e se tornam um grande épico. Mas não é disso que eu tô falando. Eu tô falando sobre tema. Tarantino está há 30 anos falando sobre a mesma coisa, e essa é uma lição poderosa que a gente precisa aprender. Todos os filmes do Tarantino são cheios de uma coisa: violência. Mas você já parou para pensar no que é que está causando essa violência nos filmes? Porque, na maioria das vezes, a gente sente prazer ao ver essas cenas de violência. Quando o urso judeu usa seu bastão de beisebol em oficial nazista, ou quando Django atira nos senhores de escravo, ou quando a noiva luta sozinha contra o Crazy 88. Em todas essas cenas, o que nós temos é um diretor que combinou elementos de teologia, filosofia e muita inteligência para falar sobre o mesmo assunto: a vingança mais pura e simples. Desde os primeiros filmes de Velho Oeste até filmes como O Regresso ou toda a saga John Wick, a vingança é um tema central na história do cinema. E Tarantino não apenas criou uma carreira inteira falando sobre a mesma coisa, ele aprimorou isso, normalmente fazendo a inversão da relação algoz-vítima. Tarantino explorou a vingança dos judeus em Bastardos Inglórios, das mulheres em Jackie Brown e Kill Bill, dos escravos em Django Livre, dos gangsters em Pulp Fiction e Cães de Aluguel, e até considera filmes de vingança como um estilo cinematográfico próprio. Podemos até usar a vingança como ponto de partida e de chegada de todos os seus filmes. Em Kill Bill, uma noiva vinca o assassinato do seu marido, eliminando um a um todos os assassinos. Em Bastardos Inglórios, uma jovem judia, única sobrevivente de sua família, se vinga dos nazistas. Em Jackie Brown, uma aeromoça subestimada engana a polícia e o bandido para ficar com o dinheiro do crime. Em Django Livre, um escravo negro se vinga de seu mestre com a ajuda de um caçador de recompensas para resgatar sua esposa. E em Pulp Fiction, Butch vai atrás da sua vingança depois de ser sodomizado. Em um sentido superficial, Tarantino está ressoando na sua obra elementos do Antigo Testamento. Enquanto que no Novo Testamento a gente tem textos que falam sobre como a vingança pertence a Deus e nós não devemos buscá-la, Tarantino tenta dissociar vingança de justiça. The thing that really gets me about Root is you watch this whole thing that's on for 16 hours or something, and you're actually living the lives of these people and putting yourself in that place. And if you remember the last episode of it, Lloyd Bridges is one of the most hateful of all the racist guys in the movie, and it has Chicken George, played by Ben Vereen, who's one of the guys that you've been following the most. At the end, they have Lloyd Bridges and they tie him to a tree, and Chicken George is going to whip him. He's going to give him a peeling, the end all peelings. And you've been waiting 16 hours for this. And naturally, he does the thing that they normally do in these movies, like, no, I can't do that. That would make me as bad as you. And when he said that, all over America, 100 million people said, no! Whip his... He had it coming. He had it coming. It's about time for some payback. Yeah. Well, you don't have that problem in my movie. You get payback. You get payback. E é nesse ponto
que ele vai precisar adulterar a Bíblia. Mas antes, eu preciso agradecer a NordVPN por nos ajudar a fazer esse vídeo, porque a NordVPN é a maior VPN do mundo. Com a NordVPN você navega com mais segurança pela internet, sabendo que os seus dados estão sendo protegidos, bem como sua localização. A NordVPN mascara sua localização e você pode escolher estar em qualquer lugar do mundo nesse momento através de apenas um clique. E quando você o faz, você não apenas está se protegendo contra golpistas da internet e também contra propagandas direcionadas para você, como também você desbloqueia mais opções nos streamings, abrindo uma possibilidade maior nos catálogos. Assim você pode usar suas assinaturas no seu potencial máximo e com total segurança. E você vai conseguir, no plano de 2 anos, mais 4 meses gratuitos. E você tem 30 dias para testar o serviço e se você não ficar satisfeito, você recebe o seu dinheiro de volta. Então faz um teste e veja, porque NordVPN realmente vale muito a pena. A vingança é um dos assuntos mais antigos a ser tratado na literatura. Você encontra em Shakespeare, nas suas obras Hamlet, Otelo e Macbeth. Você encontra no código de lei mais antigo, o Código de Hammurabi, que contém a famosa frase olho por olho, dente por dente. E claro, na Bíblia, o Antigo Testamento é repleto de cenas de vingança. Sansão se vinga dos filisteus, mesmo depois de cego, matando todos durante uma festa. Absalão, filho de Davi, mata seu irmão Amnon por ter violado sua irmã Tamar. Em outro caso parecido, Simão e Levi se vingam de sua irmã Diná, matando os homens da cidade que estavam doloridos após serem circuncidados. A Bíblia está cheia de histórias de vingança, principalmente porque eram tempos onde, na maioria das vezes, a justiça humana nada poderia fazer nem para pegar os culpados e muito menos para punir o vingador. Mas existe um texto que ficou emblemático nas obras de Tarantino, que fez com que existisse um dos melhores diálogos da história e um dos pouquíssimos momentos também de misericórdia nas obras de Tarantino. É o momento em que Jules, em Pulp Fiction, cita Ezequiel 25:17. E isso é genial, apesar de estar bem errado. Pois tem uma passagem que eu memorizei que se ajusta bem a essa ocasião. Ezequiel 25:17. O caminho do justo está cercado por todos os lados pelas iniquidades do egoísta e pela tirania dos maus. Abençoado seja aquele que, em nome da caridade e da boa vontade, conduz o fraco pelo vale da morte, pois ele é verdadeiramente o guardião e o protetor dos filhos perdidos. E eu tornarei deles grandes vinganças com furiosas repreensões sobre aqueles que tentam envenenar e destruir meus irmãos, e saberão que eu sou o Senhor, quando tiver exercido a minha vingança contra eles. Através de Jules, Tarantino expõe uma visão de que a vingança nunca é divina, mas humana. Deus aqui é apenas um adereço, uma encenação. Os personagens de Tarantino são pura vontade, decidem agir sem qualquer causa externa, seja divina ou social. A vingança é o que resta possível quando a justiça se foi. A vingança é o resultado do niilismo. Mas tem um negócio. Tarantino adulterou o texto de Ezequiel 25:17. O texto original diz apenas o seguinte: executarei neles grande vingança e os castigarei na minha ira. Então, quando eu me vingar deles, saberão que eu sou o Senhor. Esse é um texto onde Deus está falando da sua condenação contra as nações vizinhas de Jerusalém, porque elas estavam zombando e se aproveitando da queda de Jerusalém, e Deus está prometendo se vingar contra essas nações. Mas Tarantino não quer saber sobre punição divina. A principal inspiração de Tarantino aqui nessa cena para fazer essa alteração do texto bíblico é, na verdade, do Sonny Chiba. Sonny Chiba, que é um ator que ele, inclusive, utiliza no Kill Bill, que é o cara que faz as espadas, o famoso fazedor de espadas em Kill Bill. No início do filme Chiba, o guarda-costas de 76, é mostrado um texto rolando na tela e lido por um narrador que diz o seguinte: o caminho do homem justo e defensor é cercado por todos os lados pela iniquidade dos egoístas e pela tirania dos homens maus. Bendito aquele que, em nome da caridade e da boa vontade, guia os fracos pelo vale das trevas, pois ele é verdadeiramente o guardião de seu irmão e o pai dos filhos perdidos. E eu executarei grande vingança
sobre eles com furiosa ira, aqueles que envenenam e destroem meus irmãos. E eles saberão que eu sou Shiba, o guarda-costas, quando eu colocar minha vingança sobre eles. Na série de televisão dos anos 80, Shadow Warriors, o personagem de Shiba costumava discursar para o vilão da semana sobre como o mundo deveria ser purificado do mal antes de matá-lo. Sem falar que tem essa cena onde o Vincent está destroçando enquanto ele lê o livro Modesty Blaise, um romance onde um assassino faz um discurso bíblico no estilo do Jules. Mas Jules, e se você não assistiu Pulp Fiction por algum motivo, isso é um spoiler, Jules, ele no final do filme vai finalmente entender o seu papel nesse versículo, porque ele sempre se viu como sendo o justo que está livrando o mundo dos ímpios. Mas de repente ele percebe que ele não é o justo, que ele é a própria tirania dos maus. Ele entende que sua violência é injustificada e que ele havia entendido errado o seu papel no mundo o tempo todo. E numa ocasião rara nos filmes de Tarantino, Jules demonstra misericórdia para com o ladrão e o deixa ir embora. Mas isso foi a exceção, porque no universo dos filmes de Tarantino existe uma mensagem clara sobre como funcionam as coisas. Não espere justiça divina, busque a vingança, porque o agente da vingança não é Deus, somos nós. Todos os seus protagonistas são pessoas movidas por uma fome insaciável por vingança, não por justiça. Eles podem tranquilamente quebrar a lei e agir de forma injusta para conseguir sua vingança, sejam eles mocinhos ou vilões. E é claro que todo mundo que já estudou Tarantino sabe que ele faz filmes para se divertir, não para dar mensagens filosóficas e teológicas profundas, e que ele acredita que uma das formas mais divertidas de criar arte é através da violência. E essa é a perspectiva diegética dos seus filmes, e apesar de eu discordar dessa filosofia, eu quero que você entenda como isso é genial. Tarantino não está nos seus filmes tentando reinventar a roda. Aliás, numa entrevista recente do Joe Rogan, ele deixou claro que ele faz filmes de gênero com um toque a mais. Filmes de gênero são filmes de ação, suspense, romance, terror, comédia. Esses são filmes de gênero e eles normalmente apresentam muitos clichês e muitas histórias repetidas. Tarantino não quis fazer filmes de drama, filmes que são aqueles filmes que os críticos amam, porque normalmente os críticos não gostam de filmes de gênero, mas amam filmes de drama. Tarantino resolveu fazer filmes não para agradar os críticos, mas olha só que coisa inovadora. Ele fez filmes para agradar o público. Ele disse para o Joe Rogan que ele faz filmes de gênero, mas subverte um pouco colocando elementos mais complexos com estilo mais elaborado. Os Oito Odiados e Django Livre são filmes de Velho Oeste. Kill Bill é ação, Bastardos Inglórios é um filme de guerra. Ele faz filmes tentando fazer duas coisas: combinar um tema tão antigo quanto a humanidade, que é o tema da vingança, com os gêneros mais amados pela humanidade e apresentando de uma forma divertida. O cara pega elementos da Bíblia, combina com filmes de Velho Oeste, com filmes japoneses e com filmes de terror e cria sua própria versão de cinema. Tarantino, meus amigos, é a prova de que um bom artista é aquele que rouba de vários artistas diferentes. Ele não está tentando reinventar a roda, ele está simplesmente criando uma roda divertida pra caramba. Tarantino, ele não tá fazendo o filme pra agradar o público. Ele tá fazendo o filme pra agradar um público composto de uma pessoa, que é ele mesmo. E isso é algo que todo escritor deveria fazer. Escritor de livro, escritor de roteiro, todo mundo deveria fazer algo para um público único, e esse público é a si mesmo. A grande diferença é a seguinte: Tarantino, ele é um público amplo. Ele é um cara que ele cresceu não fazendo faculdade de cinema, ele não fez. A faculdade de cinema dele foi trabalhar numa videolocadora e ver o que as pessoas gostavam de assistir. E assistir de tudo, filme trash, filme bom, filme ruim, de tudo. E ele criou um gosto muito mais popular. Ele gosta de filme que as pessoas gostam de assistir. Então, quando ele faz um filme para agradar esse público que é ele acaba agradando um grande público, um público muito maior. Mas se uma pessoa é um cineasta que se formou na faculdade e que só assiste aí aqueles filmes complexos, muito bonitos, muito bem feitos, muito profundos, mas muito cabeça, e que não se conecta com o grande público, ele vai ser esse público difícil de alcançar, vai ser esse público pequeno e restrito, e isso acaba tornando a filmografia dessa pessoa
muito menos interessante para a maior parte das pessoas. Tarantino, ele faz o básico, mas faz bem feito. Aliás, não é apenas o básico, ele pega o básico e o torna muito melhor. Ele o aperfeiçoa. Ele pega algo que é comum a todos. Todo mundo já sentiu o desejo de se vingar. Isso é universal. Ele envolve isso no estilo popular e acrescenta elementos que geram debates profundos. Ou seja, ele consegue ser popular e ao mesmo tempo cult. Fazer filmes de drama cheios de técnicas interessantes é ótimo para quem é aluno de cinema que quer impressionar o professor. Mas se o objetivo é impressionar o público, o caminho é completamente diferente. Um mesmo tema, vingança, sendo trabalhado e subvertido através de 10 filmes, indicados a inúmeros prêmios, vencedores de 7 Oscars, sucessos de bilheteria e apreciados pelo público. Tarantino está fazendo algumas coisas certas e podemos aprender um pouco com ele. De toda a filmografia do Tarantino, incluindo os filmes que ele escreveu, mas não dirigiu, qual você acha que é o filme mais tarantinesco de todos? Deixa aí nos comentários. Aliás, tem uma coisa que você precisa fazer agora. Fazer igual Kill Bill e dar uma porrada nesse botão do like, porque o seu like ajuda demais o vídeo. É uma coisa tão fácil, gratuita, que você só aperta um botãozinho ali e você não faz ideia do quanto essa história de dar o like, de curtir, de se inscrever, de deixar comentário, de como que isso é importante pra gente, porque isso é você sinalizando para o algoritmo que esse conteúdo é interessante, que mais pessoas deveriam vê-lo e de que o Jurandir merece crescer um pouco mais nessa plataforma. Um forte abraço e arrivederci.